O problema começou antes mesmo de Helena chegar ao portão de embarque. Um erro no sistema de reservas da companhia aérea havia gerado uma sobreposição de lugares. Ela já estava habituada a enfrentar contratempos, mas hoje foi diferente. Helena já havia enfrentado atrasos no transporte, discutido com um taxista por conta de um troco mal dado e, por fim, corrido pelos corredores do aeroporto para não perder o embarque. Mesmo assim, permaneceu serena. Após alguns minutos de tensão na fila, enquanto o atendente tentava resolver a confusão, Helena recebeu um pedido de desculpas formal da empresa e, como forma de compensação, foi realocada na primeira classe. Aquilo a pegou de surpresa. Não era o tipo de benefício que costumava receber. Por um instante pensou em recusar, mas algo dentro dela dizia para aceitar. Caminhou pelos corredores apertados do avião com a mochila presa ao ombro e a mente cheia de pensamentos, tentando entender como tudo tinha acontecido tão rápido. A primeira classe parecia um mundo diferente. Os assentos largos, o silêncio, a delicadeza no atendimento e até o cheiro do ambiente carregavam uma calma que contrastava com o tumulto que Helena enfrentara antes. Enquanto organizava sua mochila nos pés e ajeitava os papéis da bolsa, ouviu um burburinho vindo da parte traseira da aeronave. Mesmo à distância, conseguia notar o tom tenso das vozes. Um homem tentava argumentar com o comissário, que parecia constrangido com a situação. Ao que tudo indicava, havia ocorrido um problema com a reserva dele. Era visível o desconforto não só dele, mas também dos passageiros ao redor. A fila de reclamações crescia, os olhares se tornavam impacientes e o clima ficava mais pesado. Helena observava tudo de longe, até que o homem, agora visivelmente constrangido, começou a recolher seus pertences com dificuldade. A comissária ofereceu um assento improvisado próximo ao banheiro. Aquilo a incomodou. Havia algo naquele homem que despertava um incômodo silencioso, um tipo de fragilidade escondida sob a aparência séria. Sem pensar duas vezes, Helena chamou a mesma comissária que havia lhe atendido no embarque. Falou baixinho, entregou o cartão e pediu que transferissem o passageiro para a primeira classe. Pediu também que ele não fosse informado sobre quem havia feito isso. A funcionária hesitou por um instante, depois assentiu. O sistema aprovou a alteração e, minutos depois, o homem surgiu na cabine da frente procurando sua nova poltrona. Ele sentou-se ao lado de Helena sem suspeitar de nada. Agradeceu a comissária com um aceno rápido e ajeitou-se no assento com uma expressão vazia, como quem tentava manter alguma dignidade em meio ao caos recente. Estava bem vestido, mas o corpo carregava um peso visível. Tinha os ombros encolhidos e os olhos fixos em um ponto distante, como quem tinha aprendido a se desligar do entorno para suportar o que não podia mudar. Helena apenas o observou por um instante, depois voltou ao livro que mal conseguia ler. Aquela presença carregava uma energia estranha, mas familiar. Era como se aquele homem, sem saber, tivesse sido colocado ao lado dela por um motivo que ainda não fazia sentido, mas que logo se revelaria. Pouco antes do lanche ser servido, o homem levantou-se em silêncio e seguiu até o banheiro na parte da frente. Ao passar pela cortina que separava as cabines, encontrou a mesma comissária que havia autorizado sua transferência de assento. Ele a agradeceu discretamente, mas a resposta veio carregada de pressa. Sem muita delicadeza, ela comentou que se ele quisesse realmente agradecer a alguém por estar ali, deveria agradecer a moça da poltrona ao lado. Foi ela quem pagou o valor do upgrade sem dizer uma palavra e evitou que ele fosse exposto à humilhação de se retirar do avião. Ele congelou por um segundo, como se a informação não fizesse sentido. A voz da comissária ecoava entre os ruídos abafados da cabine, mas só aquela frase parecia fazer sentido. Agradecer a moça ao lado. Aquilo se repetia na cabeça dele enquanto voltava ao assento. Quando se sentou, virou o rosto com discrição e passou a observar Helena com mais atenção desta vez. Não com o olhar arrogante de quem tenta decifrar alguém, mas com a estranheza de quem não sabe lidar com um gesto genuíno. Helena, alheia à situação, rabiscava distraidamente no canto de um bloco de anotações. Estava com a mente distante, pensando nas contas acumuladas, nos horários apertados de trabalho e nos estudos que insistia em manter vivos, mesmo com a rotina desleal. Era garçonete em 2 turnos, vendia doces sob encomenda e ainda dava aulas particulares quando sobrava energia. Nas poucas horas de descanso, mergulhava nos livros e vídeos sobre o mercado de ações, assunto que a fascinava e alimentava seu sonho de conquistar uma vida melhor.
Nem ela sabia de onde tirava forças, mas havia algo em si que nunca deixava de seguir em frente. Naquele momento, não se lembrava de ter feito algo grandioso. Apenas viu alguém prestes a ser humilhado e não suportou ficar parada. O valor que passou no cartão ainda doía na memória, pois pesaria no fim do mês. Mas, curiosamente, ela não se arrependia. Os minutos finais do voo passaram em silêncio entre os dois. Ele olhava com frequência para Helena, como quem buscava entender o que havia por trás daquela calma. Ela, por outro lado, mantinha a postura serena, mas uma inquietação sutil começava a surgir dentro dela. Era uma sensação estranha, um incômodo leve que não conseguia nomear. Não era desconforto, tampouco medo. Havia algo naquele olhar ao lado que parecia querer dizer algo que não podia ser dito. Quando a aeronave pousou e os avisos de desembarque começaram, os dois se entreolharam por um breve instante. Um aceno contido foi trocado, quase imperceptível, mas suficiente para registrar uma conexão silenciosa. Helena sentiu uma leve aceleração no peito, sem entender bem o motivo. Em meio à pressa dos passageiros, cada um seguiu por uma direção. Nenhum nome foi dito, nenhuma palavra foi trocada. O fluxo do aeroporto engoliu ambos, como se aquele encontro tivesse sido apenas mais um entre tantos outros. Mas algo dentro dela resistia à ideia de que era só isso. Aquele gesto, aquela troca de olhares, aquele silêncio carregado de algo que ela não sabia explicar, permanecia firme em sua memória. Enquanto caminhava rumo à esteira de bagagens, com os passos arrastados e a cabeça cheia de compromissos, Helena ainda tentava ignorar a estranha sensação de que havia deixado algo para trás naquele voo, e sem perceber, estava apenas no início de uma história que seria muito maior do que podia imaginar. Logo após atravessar o portão de desembarque, Helena seguiu até a esteira de bagagens, ainda com o pensamento preso àquela sensação estranha do voo. Pegou sua mala rapidamente, uma peça comum, preta, com uma pequena fita vermelha no puxador, e caminhou em direção à saída. Foi então que o viu novamente. O homem do avião estava sendo cercado por dois seguranças de terno escuro. A movimentação era sutil, mas firme. Eles falavam pouco e andavam com passos decididos, deixando claro que não estavam ali por acaso. O homem parecia incomodado, mas não resistia. O olhar baixo e os ombros tensos transmitiam uma tensão difícil de explicar. Aquilo mexeu com Helena. Por instinto ela se aproximou. Achou que estivesse presenciando algo errado, uma abordagem injusta ou até mesmo um engano. Tocou no braço de um dos homens e perguntou, sem rodeios, se estava tudo bem. A resposta foi curta. Estavam apenas cumprindo ordens e pediram que ela não interferisse. O homem ergueu os olhos por um breve segundo e a reconheceu. Não disse nada, mas aquele olhar durou o tempo suficiente para deixá-la desconcertada. A situação era confusa. Outras pessoas se aglomeravam ao redor. Alguém esbarrou nela e a mala que estava em suas mãos caiu no chão, próxima à que o homem havia deixado momentaneamente ao lado durante a confusão. Em meio à pressa, Helena pegou a mala errada, que era praticamente idêntica à sua. Constrangida, ela recuou e decidiu deixar o aeroporto rapidamente. Estava envergonhada por ter interpretado tudo de forma errada, mas ao mesmo tempo, algo naquela troca de olhares a inquietava. Caminhou com passos apressados até a saída, carregando uma bagagem que não lhe pertencia, sem sequer perceber. A mente já estava voltada para os compromissos do dia seguinte, as contas atrasadas, o cansaço acumulado. Não fazia ideia de que aquele deslize tão pequeno, confundir duas malas em meio a uma situação inesperada, estava prestes a mudar completamente o rumo da sua vida. Depois de sair do aeroporto, Helena seguiu direto para a rodoviária. Pegou o primeiro ônibus para sua cidade natal, onde morava até hoje e onde também vivia Rafael, seu namorado desde a infância. A viagem foi silenciosa, acompanhada apenas pelo som abafado do motor e das mensagens que ela escrevia e apagava no celular, tentando encontrar palavras para expressar o que sentia, sem saber exatamente o que era. Rafael sempre fora parte do seu plano de futuro. Desde os tempos de escola, os dois cresceram juntos, se apoiaram nos dias difíceis e sonharam com uma vida simples, mas construída a dois. Ao chegar, viu Rafael esperando do lado de fora da estação. O sorriso contido e o abraço rápido não esconderam o desconforto. Helena sentiu no primeiro toque que havia algo fora do lugar. Ele alegou estar exausto com a rotina do trabalho e disse que tudo voltaria ao normal assim que passasse a fase de pressão no escritório. Helena tentou acreditar,
embora o tom das palavras dele não convencesse nem a si mesmo. Ao chegar em casa, Rafael disse que precisaria sair novamente, prometendo que mais tarde conversariam com calma. Helena entrou no pequeno apartamento carregando a mala trocada. Ao abri-la, encontrou roupas masculinas sofisticadas, uma nécessaire refinada, um perfume caro e documentos que não faziam sentido em sua realidade. Sentou-se devagar no sofá, tentando assimilar o que via. Um dos papéis chamou sua atenção. Uma agenda de compromissos em 3 idiomas, uma pasta com papéis corporativos e um relógio com um brasão que jamais tinha visto. Era evidente que aquela mala pertencia a alguém de um universo completamente diferente do seu. Enquanto isso, ainda na cidade onde o avião havia pousado, o homem misterioso estava em sua própria mansão. No quarto amplo e silencioso, com paredes em tons neutros e iluminação suave, repousou a mala sobre a poltrona e abriu o zíper, com a tranquilidade de quem esperava encontrar seus pertences. Mas bastou um olhar para perceber que algo estava errado. As roupas eram simples, femininas, e entre elas havia um caderno com anotações escritas à mão e uma pasta transparente recheada de documentos organizados com cuidado. No topo, um currículo. Assim que viu a foto e leu o nome, soube exatamente de quem se tratava. Era dela, a mulher do avião, a mesma que havia pago sua passagem sem pedir nada em troca. Leu o currículo com mais atenção. Uma jovem com múltiplas experiências, lutando para manter os estudos enquanto conciliava diversos empregos. Ao final, uma frase destacava sua paixão pelo mercado financeiro. Aquele detalhe o prendeu. Ficou ali, em silêncio, com o papel entre as mãos. Não era só o gesto generoso que chamava a atenção. Agora ele via que havia uma história inteira por trás daquele olhar calmo e daquela atitude inesperada. E por alguma razão que não conseguia explicar, aquilo o afetava mais do que deveria. Na manhã seguinte, Helena percebeu que precisava agir rápido. A mala que estava com ela não continha nada do que precisava e a sua, agora perdida, guardava documentos essenciais para uma entrevista de emprego que aconteceria nos próximos dias. Tentou não se desesperar. Respirou fundo, pegou o celular e começou a vasculhar qualquer pista nos papéis encontrados. Nenhum nome direto, mas havia uma etiqueta com as iniciais bordadas discretamente em um dos compartimentos internos e um cartão corporativo esquecido entre os documentos. Isso era tudo que tinha. Com esses poucos dados, foi até um centro de atendimento da empresa indicada no cartão, disposta a deixar o constrangimento de lado se aquilo a ajudasse a recuperar sua mala. Ao chegar ao endereço, foi surpreendida por um prédio imponente, com recepção luxuosa e pessoas bem vestidas circulando pelos corredores de mármore polido. Era o tipo de ambiente onde se sentia deslocada, mas não podia recuar. Informou na recepção que precisava devolver uma mala trocada no aeroporto e que acreditava pertencer a um executivo da empresa. Enquanto aguardava, algo a incomodou. Aquela empresa, o nome não lhe era estranho. E então, quase sem querer, ela viu um rosto conhecido passando ao fundo do saguão. Rafael. Ele usava terno, carregava uma pasta elegante e falava ao telefone. Helena congelou. Não fazia ideia de que ele trabalhava ali. Ficou paralisada por alguns segundos, antes de tentar sair discretamente. Mas já era tarde. Rafael a viu, cortou a ligação e se aproximou apressado. Estava visivelmente nervoso, mas também aliviado ao vê-la. Antes que ela pudesse explicar o motivo de estar ali, ele a surpreendeu com uma proposta desconcertante. Disse que não aguentava mais a distância emocional entre eles e que se ela realmente queria que tudo desse certo, deveriam recomeçar longe dali. Propôs casamento e sugeriu que se mudassem para outro país, onde poderiam deixar os problemas para trás. Helena mal conseguiu processar o que estava ouvindo. Estava ali apenas para tentar devolver uma mala. Não imaginava que a busca por um objeto perdido a colocaria frente a uma escolha que poderia mudar sua vida de vez. Tomada pela surpresa do pedido e pela confusão que sentia desde que voltara para casa, Helena deixou-se levar. O momento parecia carregado de urgência, como se uma resposta negativa fosse selar algo que ela ainda não estava pronta para perder. Rafael falava sobre uma nova vida, recomeços, promessas de um futuro diferente longe dali. E embora algo dentro dela gritasse por cautela, a voz do medo era abafada pela força da carência que se acumulava há anos. Disse sim, um sim hesitante, quase sussurrado, mas suficiente para que Rafael começasse no mesmo instante a falar de passaportes, documentos e lugares distantes.
Helena sorriu por fora, tentando acreditar que talvez mesmo sem entender, aquilo pudesse dar certo. Os dias seguintes foram preenchidos por papéis, agências de viagem, troca de mensagens e alguns telefonemas suspeitos, que Rafael sempre tratava de encerrar rapidamente. Helena tentava ignorar os sinais que cresciam à sua frente. Havia um vazio nos olhos dele que ela não conseguia mais esconder de si. Os preparativos seguiam sem a leveza que ela esperava. Em vez disso, havia uma pressa desconfortável, um ar de improviso, e por trás de tudo, uma parede invisível que os afastava. Até que, sem qualquer aviso claro, Rafael parou de responder. No terceiro dia seguido de silêncio, ele apareceu na casa dela com um envelope nas mãos e um semblante indecifrável. Disse apenas que não podia continuar, que havia coisas das quais não podia falar e que, por mais difícil que fosse, precisava seguir um novo caminho. E foi embora. Helena tentou entender, pediu que ele explicasse, implorou por uma resposta. Ele, no entanto, apenas repetia frases vagas, evitando seu olhar. Disse que não se tratava dela, que ela era uma boa pessoa, mas que ele precisava sair de cena. Em desespero, ela tentou segurá-lo no portão, mas ele já caminhava em direção ao carro, ignorando os pedidos. Não olhou para trás, não hesitou. Entrou no veículo, acelerou e desapareceu na curva da rua, parecendo estar fugindo de algo que nem ela compreendia. Helena ficou parada, com os braços caídos e o corpo sem reação. A realidade parecia ter sido arrancada de suas mãos em segundos. A chuva começou fina, quase imperceptível. Depois, engrossou rapidamente. As gotas molhavam seus cabelos, as roupas, a alma. Helena não se mexeu. Deixou o corpo escorregar até o chão de pedra molhada, os joelhos dobrados e os olhos fixos em nada. Tudo ao redor se desfocava. A promessa de um futuro desfeita sem aviso. A voz de Rafael ainda ecoava nos ouvidos como um sussurro sem forma. Sentia-se vazia, traída, perdida. Foi quando o telefone vibrou em sua bolsa. Ela ignorou na primeira vez, mas a tela voltou a se acender. Atendeu com a voz embargada. Do outro lado da linha, uma atendente informou que o dono da mala trocada havia solicitado um encontro para resolver a confusão. Helena demorou para responder. Ainda com a mão trêmula, apenas concordou. Aquela ligação, sem que ela soubesse ainda, era o começo de um novo rumo que a vida estava prestes a tomar. Helena chegou ao local marcado com a mala cuidadosamente limpa e reorganizada. O endereço informado por telefone era o mesmo prédio imponente onde havia ido dias antes para tentar devolver a bagagem. Agora, com a mente mais fria, tentava entender o que realmente havia acontecido. Quando a recepcionista confirmou que alguém a aguardava no andar superior, uma ansiedade tomou conta de seu corpo. Subiu no elevador com as mãos frias e o coração acelerado. Ao entrar na sala indicada, deparou-se com o homem do avião. Vestia um terno impecável, e sua postura era completamente diferente de quando o conheceu. Não havia mais traço algum de exaustão ou desorientação. Era como se estivesse diante de outra pessoa. Ele a cumprimentou com um leve aceno, educado, mas observando cada movimento dela com atenção. Helena sentiu-se pequena naquele ambiente, tentando entender o que estava acontecendo. Durante os primeiros segundos, ela ainda acreditava que Rafael pudesse aparecer. Não sabia se desejava isso ou se apenas temia o reencontro. Mas conforme os minutos passavam e o silêncio ao redor permanecia intacto, entendeu que ele não estava ali. Observou o espaço ao redor. Era a mesma estrutura onde havia recebido o pedido de casamento, mas com outra atmosfera. Dessa vez, não havia promessas, só perguntas não respondidas e uma mala trocada entre dois mundos. O homem a observava com um olhar firme, mas respeitoso. Não fazia esforço para impressionar, e justamente por isso, chamava ainda mais atenção. Foi em meio à conversa que a verdade começou a emergir. Através de informações discretas, e sem que ele se gabasse de nada, Helena descobriu que estava diante de Domenico Morelli, herdeiro de um dos maiores impérios financeiros do país. A mala trocada o havia levado até ela, mas a história era mais entrelaçada do que podia imaginar. Durante a busca pelo dono da bagagem, ela havia sido conduzida, sem saber, à sede da empresa onde Rafael trabalhava. E essa empresa, agora ela descobria, pertencia à família de Domenico. Tudo parecia parte de uma trama maior que, por coincidência ou não, envolvia não apenas seu passado, mas também possibilidades que ela ainda não era capaz de compreender. Naquele ambiente silencioso e imponente, Helena ouvia com atenção as palavras de Domenico.
sem conseguir prever o que estava por vir. A conversa, que inicialmente girava em torno da troca das malas, tomou outro rumo quando ele revelou que já sabia quem ela era antes mesmo daquele voo. Explicou com um tom direto e firme que Rafael ocupava um cargo estratégico dentro da empresa e estava prestes a ser promovido a sócio-diretor. Por causa da importância desse tipo de ascensão, Domênico sempre fazia questão de conduzir pessoalmente uma última análise sobre o perfil dos envolvidos, incluindo aspectos comportamentais e relações externas. Não era apenas uma exigência de protocolo, era uma forma de proteger o nome da família e os interesses da corporação. Ao saber que Rafael mantinha um relacionamento sério com uma mulher fora do circuito empresarial, decidiu observar mais de perto. Jamais imaginou, no entanto, que a encontraria por acaso em um voo comum, tampouco que essa mulher teria uma atitude tão nobre e espontânea. O gesto de Helena o desconcertou. Em muito tempo, algo que parecia parte de uma investigação de costume da empresa, virou um encontro real, humano, que o tocou de forma genuína. Domênico manteve o olhar fixo, enquanto contava que dias após aquele voo, Rafael foi chamado para uma reunião. Até então, esta reunião serviria apenas para formalizar sua ascensão ao novo cargo. Mas antes que qualquer documento fosse apresentado, Rafael reagiu de forma inesperada. Visivelmente tenso, começou a se justificar, alegando estar sendo perseguido internamente e que sabiam demais sobre ele. Ninguém havia feito qualquer acusação, mas suas palavras entregaram tudo. Ele confessou falhas graves na administração de um setor importante da empresa e, tentando manipular a situação a seu favor, expôs um esquema de corrupção que havia ajudado a montar. Como se não bastasse, revelou ainda que mantinha um caso com uma assistente do alto escalão, alguém da total confiança da diretoria. A sala, até então neutra, mergulhou em um silêncio desconfortável. O que seria uma cerimônia de reconhecimento tornou-se um escândalo em tempo real. Helena escutava sem conseguir esconder o impacto. Era como se todos os nós mal explicados das últimas semanas estivessem sendo desfeitos de uma só vez, com força e crueldade. Domênico prosseguiu, dizendo que diante da gravidade do que ouviu, não teve escolha a não ser exigir a demissão imediata de Rafael. E antes que qualquer medida legal fosse instaurada, Rafael desapareceu. Saiu do país com a assistente, rompendo o noivado sem uma palavra sequer. A dor de Helena agora ganhava contornos mais profundos. Sentia-se usada, traída e arrancada de um roteiro de vida que acreditava ser seguro. Mas Domênico não falava com pena. Ao contrário, disse que havia lido seu currículo, visto suas anotações pessoais, e que aquele gesto no avião tinha sido apenas um reflexo da força real que carregava. E por isso, sem rodeios, ofereceu a ela uma oportunidade para começar de novo, por mérito, por capacidade. Disse que ela não deveria permitir que sua história fosse definida por uma decepção, e que às vezes, o que parece o fim, é só o ponto de partida certo. Por alguns instantes, Helena não soube o que responder. A mente ainda tentava processar a avalanche de verdades que havia acabado de ouvir. Estava abalada, mas havia algo naquela proposta que soava diferente de tudo o que já havia escutado. Não era uma promessa enfeitada, nem um discurso vazio de motivação. Era uma oportunidade real, vinda de alguém que ela acre não devia nada a ela. E por isso talvez fizesse tanto sentido. Ainda sem encontrar palavras, apenas assentiu com um gesto contido. Aceitava, não por orgulho nem por fuga, mas porque sabia no fundo que era a hora de virar a página. Ao sair daquela sala, sentia o corpo cansado, mas o coração começava a bater de um jeito que não sentia há muito tempo. Por alguns instantes, Helena não soube o que responder. A mente ainda tentava processar a avalanche de verdades que havia acabado de ouvir. Estava abalada, mas havia algo naquela proposta que soava diferente de tudo o que já havia escutado. Não era uma promessa enfeitada, nem um discurso vazio de motivação. Era uma oportunidade real, vinda de alguém que, na visão dela, não lhe devia nada, mesmo que, no fundo, ela soubesse o que havia feito para Domênico naquele voo. E talvez fosse justamente isso que tornava tudo mais verdadeiro. Não havia dívida nem obrigação, apenas um reconhecimento genuíno. Ainda sem encontrar palavras, apenas assentiu com um gesto contido. Aceitava, não por orgulho nem por fuga, mas porque sabia, no fundo, que era a hora de virar a página. Ao sair daquela sala, sentia o corpo cansado, mas o coração começava a bater de um jeito que não sentia há muito tempo. Os primeiros dias não foram simples.
Havia insegurança, medo de falhar e o peso de começar em um lugar onde tudo era novo. Mas algo havia mudado. Helena passou a acordar mais cedo, revisar seus próprios estudos, reaprender a confiar em sua capacidade. Era como se, aos poucos, reconstruísse não só a carreira, mas a própria imagem diante do espelho. As dores ainda estavam lá, mas deixaram de definir seus passos. Passou a entender que sua história não precisava ser apagada, apenas reescrita, e com o tempo, percebeu que já não carregava mais Rafael dentro de si. Ele se tornara apenas um capítulo mal resolvido, mas encerrado. O futuro agora começava a fazer sentido. Determinada a aproveitar a nova chance, Helena mergulhou no trabalho, e naquele ambiente onde antes se sentia deslocada, passou a se destacar. Com o salário que havia sido oferecido, não precisaria mais dividir sua energia entre diversos empregos para se manter. Pela primeira vez, podia concentrar sua atenção em um único objetivo, com tempo para estudar, crescer e respirar sem o peso constante da sobrevivência. Suas ideias eram ouvidas, sua presença respeitada. Não demorou até que outros colegas reconhecessem sua competência, mas havia um olhar em especial que a acompanhava com mais atenção. Domênico, sempre discreto, observava à distância. Não interferia, não tratava com privilégios, mas em momentos breves, o olhar dele cruzava o dela com uma intensidade serena, como se lembrasse do instante em que tudo começou. Aquela conexão silenciosa do voo, um gesto simples, mas que atravessara fronteiras de classe, de mundos, de intenções. E agora, diante da mulher que ela se tornava, havia algo novo nos olhos dele. Algo que talvez ainda levasse tempo para ser dito, mas que crescia em silêncio. Helena, por sua vez, já não buscava respostas nos outros. Descobriu que há perguntas que só o tempo responde, e entre uma reunião e outra, entre os relatórios, os desafios do novo cargo e os dias silenciosos de foco, passou a enxergar com mais clareza a força que havia cultivado enquanto lutava para sobreviver. Agora podia escolher com consciência, não por necessidade. E com isso, veio também a liberdade de reescrever sua própria história, sem medo de abandonar o que não lhe servia mais. Já não se definia pelas perdas, pelas promessas quebradas, ou pelos caminhos que deram errado. Estava inteira, mais segura, e com uma visão de futuro que não dependia de ninguém além dela mesma. Mas havia algo que permanecia, discreto, entrelinhado no tempo. Um olhar que cruzava o dela com respeito e atenção. Domênico não invadia seus espaços, nem confundia intenções. Era presença firme, mas contida. Havia gentileza no modo como ele a tratava, e algo mais nos momentos em que o silêncio dizia tudo. Helena também sentia. Era sutil, mas real. Aquela sensação inexplicável que havia nascido no voo começava agora a fazer sentido. Um impulso calmo, silencioso, mas constante, que a lembrava de que nem tudo estava perdido. Não precisava de promessas, apenas de tempo. Ao sair da empresa naquele fim de tarde, olhou para trás por um instante. A porta estava entreaberta. Talvez o destino tivesse apenas esperado que ela tivesse coragem de se tornar quem sempre foi. E agora, enfim, estava pronta para permitir que algo novo florescesse, onde antes havia apenas dor.